Olá a todos, vamos então para a nossa última questão aqui da Banca Legale. Mais uma questão, o pessoal realmente gosta de perguntar isso, contextualizada, tratando de bens públicos. Então aqui, ó, Prefeitura de Pelotas 2017, oficial administrativo. De acordo com Gustavo Barquete, os bens públicos diferenciam-se dos particulares por 4 características: inalienabilidade ou alienabilidade condicionada, impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade. Sobre essas características, cuidado aqui, ó. Assinale a alternativa incorreta. Estamos aqui, vou proceder primeiro à leitura de todas as alternativas. A alienabilidade ou alienabilidade condicionada refere-se à impossibilidade de alienação dos bens de uso comum do povo e dos bens de uso especial, enquanto permanecerem sendo utilizados na sua destinação específica. B. A penhora é o ato judicial mediante o qual se vincula determinado bem ao pagamento de um débito, a fim de assegurar a satisfação do credor. C. A oneração de um bem é o ato pelo qual seu proprietário vincula-o como garantia do adimplemento de determinada obrigação, assumida por ele ou por terceiro. D. Os bens públicos não são oneráveis, pois não podem ser dados em garantia. E E. Os bens públicos podem ser adquiridos por uso capião. Nisso consiste a imprescritibilidade. Então vamos aqui, pessoal. Vamos aqui novamente, alternativa por alternativa, até a gente definir qual a que está errada. Então a primeira que eu vou ler de novo. Ó. A alienabilidade ou alienabilidade condicionada refere-se à impossibilidade de alienação dos bens de uso comum do povo ou dos bens de uso especial, enquanto permanecerem sendo utilizados na sua destinação específica. Está correto. Aqui eu segui nessa questão a ordem das alternativas. Vejam só, a mais relevante classificação de bens públicos para fim de concurso é que ela diferencia os bens públicos em 3 categorias, tendo por critério diferenciador a sua destinação. A partir daí eu tenho, inclusive essa classificação também é trabalhada no Código Civil. Eu tenho os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens dominicais, ou como chamados também dominiais. Bens de uso comum do povo são aqueles cujo uso é destinado à coletividade em geral, praças, ruas, praias e assim por diante. Bens de uso especial são aqueles destinados à prestação de serviços de natureza administrativa. Por exemplo, os prédios, móveis, equipamentos utilizados no funcionamento de um órgão da administração, como por exemplo da prefeitura. E por fim, os bens públicos dominicais são aqueles que em dado momento são os bens aos quais em dado momento não está sendo dada nenhuma finalidade pública específica. Por exemplo, tu pega um terreno baldio, que é um bem dominical. Tranquilo. Aí, pessoal, voltando aqui, ó, a alienabilidade, a inalienabilidade ou alienabilidade condicionada refere-se justamente a essa impossibilidade de alienação dos bens de uso comum do povo, dos bens de uso especial, enquanto permanecerem sendo utilizados em sua destinação específica. Pessoal, de forma mais simples, só pode ser alienado bem quando ele estiver na categoria dominical. Enquanto estiver sendo utilizado pela coletividade em geral, ou seja, estiver inserido na categoria bem de uso comum do povo. Ou enquanto estiver sendo utilizado na prestação de serviços administrativos, ou seja, estiver enquadrado como bem de uso especial, ele não pode ser alienado pela administração. Apenas mediante sua desafetação, pela qual nesse contexto vai passar a ser um bem público dominical, é que passa a ser possível a sua alienação. A essa característica chamamos de inalienabilidade ou alienabilidade condicionada. Então a primeira alternativa está correta. Alternativa B. A penhora é o ato judicial mediante o qual se vincula determinado bem
ao pagamento de um débito, a fim de assegurar a satisfação do credor. Correto, pessoal. Certo? A penhora, veja que aqui a gente não está falando em bem público, a gente está falando num ato de penhora. Penhora é um ato de constrição judicial, pelo qual se vincula certo bem ao pagamento de certo débito, a fim de assegurar a futura satisfação do credor. C. A oneração de um bem é o ato pelo qual seu proprietário vincula-o como garantia do adimplemento de determinada obrigação assumida por ele ou por terceiro. Da mesma forma aqui, pessoal, a gente não está falando de bem público. A gente está falando, na verdade, de um instituto que pode incidir sobre bens jurídicos, genericamente falando. Está correta a terceira, a oneração. Falando de forma mais simples, pessoal, a oneração, vamos dar exemplos aqui, ó. Hipoteca e o penhor. Sem confundir o penhor, tá, pessoal, que é um ato de natureza civil, com a penhora, que é o ato de construção judicial. Hipoteca, penhor, são o quê? São institutos mediante os quais oneram-se certos bens a título de garantia do pagamento de certa obrigação. Como está aqui, pessoal, dito bem na alternativa C. Ó, concluindo aqui, ó, raciocínio. Os bens públicos não são oneráveis, pois não podem ser dados em garantia. Perfeito. Não onerabilidade. Institutos como hipoteca e penhor, anticrésio, não aplicam aos bens públicos. Então, acho que fica bem fácil da gente concluir que a alternativa incorreta, e por isso é a que responde, é a alternativa E. Os bens públicos podem ser adquiridos por uso capião. Nisso consiste a imprescritibilidade. Pessoal, os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Nisso consiste uma proteção especial que a gente chama de imprescritibilidade. Pois bem, pessoal, fechamos aqui as questões, tá? Eu agradeço a todos a oportunidade, agradeço principalmente a professora Anne pelo convite, certo? Pare nesse ponto e, de repente, a gente se encontra por aí em outras oportunidades dentro do nosso universo dos concursos públicos. Então, obrigado por enquanto e até o próximo encontro.